Pedro Martins interessa ao Glorioso e voltou à pauta após a negativa de Vasco Matos? Bom, segundo o novo setorista do Botafogo, Felipe Neto, que ainda não está por dentro dessa, Felipe Neto está lá pistola no Twitter, agora desmentindo todas as fake news do Botafogo. Seja como for, Felipe Neto desmentiu a possibilidade de Pedro Martins ser, até agora, 18 horas desse dia 20 de fevereiro, não tem nada de Pedro Martins no Botafogo. Vamos falar também dos principais perigos do Racing. Quais são os jogadores do Racing que o Botafogo tem que ficar de olho? Será que algum deles teria espaço no Glorioso? E, claro, vamos falar aqui um pouquinho sobre o Roberto Mancini, que não está descartada a sua contratação. E essa, nem mesmo o Felipe Neto desmentiu. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui, todos os dias trazendo 3 conteúdos para você ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de futebol e regatas. Já somos mais de 155 mil apaixonados pelo Fogão, seguindo o canal do Manel em todas as redes. Portanto, venha fazer parte da nossa família e larga o dedão no like para você me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Vou começar soltando uma notícia aqui, um rolê bem aleatório, né? Você sabe que o Galvão Bueno fechou com a Band para voltar a ser narrador lá naquela emissora. E quem acabou de fechar para ser comentarista do Galvão lá, ninguém mais, ninguém menos do que Vanderlei Luxemburgo. Então, aqueles que desejam ver o Luxemburgo no futebol, quem sabe até no Botafogo, eu sei que tem botafoguenses que querem ver o Luxemburgo aí treinando o Botafogo, não vai acontecer, meus amigos. Beleza? Bom, vamos para cima. A informação é do canal do Medeiros. O Botafogo vai avaliar novamente a viabilidade de contratação do Roberto Mancini. Segundo a apuração do Medeiros, a questão financeira e também... Bom, a questão financeira é o que mais está pegando para o John Textor, que vai tomar essa decisão final. Eu acho que, no final das contas, o John Textor vai acabar cedendo. O Mancini deve também flexibilizar um pouquinho e pode acabar fechando. Há males que vêm para o bem. Talvez se o André Jardine tivesse aceitado lá atrás, ou quem sabe o Vasco Matos agora, a gente não acabaria tendo uma Ferrari para a gente poder pilotar, né? O Roberto Mancini é um técnico muito acima do degrau de todos os outros aqui especulados. Talvez o que mais chegou perto ali dele realmente foram o Rafa Benítez, o Tata Martino, mas mesmo assim são caras um degrau abaixo. Eu acho que o John Textor tá feio já, essa situação tá demorando muito. Já o planejamento tá todo atrapalhado. Eu acho que o John Textor tinha que tomar uma decisão mais assertiva no sentido de falar, cara, vamos pagar o quanto o Mancini tá pedindo, vamos trazer. Ah, Manel, mas pô, você não pode falar assim, né? Tem orçamento, o John Textor tem que ter responsabilidade com as finanças do Botafogo. É claro, né, meus amigos? É óbvio. Mas a gente não trabalha num caixa único, não tem lá o dinheirinho também do Lyon e tudo mais, então dá uma pingada para cá e resolve logo essa situação. Uma outra situação que pegou a galera de surpresa hoje foi que o Danilo Barbosa aparece como opção para a zaga, uma vez que você não vai ter o Bastos para essa partida, e o Jair foi pela primeira vez relacionado para o jogo do Botafogo contra o Racing, 9h30 da noite, logo mais. Eu gravo esse vídeo nesse exato momento, são 18 horas, então já teremos tudo aí sobre o Racing, inclusive dentro desse vídeo, tá? E o Jair pode acabar pintando no jogo. Outra figura que chamou bastante atenção é que o Newton deve ser o titular hoje na volância lá do Botafogo, segundo o IGE. Lembrando que o Gregory está fora dessa partida, né? Então, a gente vai precisar ter um volante ali. Me surpreendeu demais, porque por mais que o Newton tenha jogado, aproveitado bem a sua oportunidade nesse começo de campeonato carioca, eu acho que o PK está até melhor do que ele. O PK ainda fez os gols e tal, fez gol contra o Flamengo, inclusive. Então, era uma possibilidade. Mas eu acho que o PK não é nem de perto a primeira opção. A primeira opção seria o Danilo Barbosa como volante. Mas como ele vai estar como zagueiro, ele vai precisar lançar a mão de um volante, e aí me surpreende botar o Newton em vez do PK. Uma vez que você não vai usar o Danilo Barbosa, eu talvez usasse o PK, mas tudo bem. É a opção do Caçapa, quem está treinando com os caras ali no dia a dia é o Caçapa. O Newton, de fato, é um jogador de muito potencial. Vamos lembrar que a gente ainda tem o Alan no banco, né, cara?
Então o Newton passa à frente aí nas preferências do Caçapa, passa à frente do Cauê, do Patrick de Paula e do próprio Alan. O Newton deve realmente estar matando um leão por dia nos treinamentos do Botafogo para justificar essa opção do treinador. Bastante interessante. Não é o que eu faria, mas vamos torcer muito para dar certo. Ó, deixa eu colocar na tela aqui para você os detalhes do time do Racing, para você poder ficar por dentro de absolutamente tudo. Vem comigo aqui, ó. O Racing vem de 2 derrotas consecutivas, tá? O Racing, na verdade, nos últimos 4 jogos, perdeu 3 e ganhou apenas 1. O Racing perdeu do Argentino Júnior e do Tigre. Antes disso, ele tinha ganhado do Boca Juniors, mas aí ele perdeu, né, do Argentino Júnior de 3-2 no final de semana. O Racing está bem no comecinho do campeonato argentino, mas não está bem. O Racing tem 3 derrotas e 3 vitórias, né, em 6 jogos. Então ele está ali na 7ª posição do campeonato da Liga Argentina. Está ali, ó, com os seus 9 pontos. É um time bastante irregular, tá? Os jogadores que se destacam no Racing, principalmente, é o Adrian Martinez e o Lucas Vieto. E são esses 2 jogadores que eu quero destacar para você do vídeo da noite aqui no canal do Manel. Vem comigo para a gente poder dar uma olhada no Adrian Martinez. O Adrian Martinez é um daqueles centroavantes raiz argentino, 32 anos. Olha que interessante, o cara tem 4 jogos em 2025, 4 gols, 1 gol por jogo, cara. É um cara que vive uma grande fase. Ele que é um jogador aí de Libertad, depois deu uma passadinha no Curitiba, não deu muito certo, aí Instituto e agora no Racing. Na temporada passada, cumpre ressaltar que ele fez 8 assistências e 30 gols, cara. São 38 participações em gols, é bastante coisa. Em 49 jogos, 77% de participações em gols. Bastante interessante esse jogador. Confesso que eu nunca o vi jogar, não me lembro dessa passagem dele no Curitiba, mas é um cara que eu chamo a atenção, que está em grande fase. E o Racing tem um medalhão, um jogador famoso, que você com certeza acompanha futebol, sabe de quem que eu estou falando, Luciano Vieto, 31 anos, jogador com passagens em clubes interessantes na Europa. Ó, ele tem 5 jogos, 3 gols e 1 assistência. Então você vê que o Luciano Vieto está em grande fase, né? São 4 participações em gols em 5 jogos, enquanto que o Adrian Martinez também está em grande fase, com 4 gols em 4 jogos. Olha aqui que interessante. Ele é um cara que surgiu muito bem no Racing lá atrás, né? No próprio Racing. Ele faz Vila Real, Atlético de Madrid, Sevilha. Aí ele vai para o Fulham jogar lá uma Premier League. Bem interessante esse movimento, né? Depois ele vai para o Sporting e dali ele vai desde a temporada 19-20 para o mundo árabe. Né? E aí não são temporadas de muitos gols, até a última no Alques Idiá, onde ele fez ali 20 participações em gols, 17 gols e 3 assistências em 33 jogos. Jogador interessante, né? E aí, vocês gostariam de Luciano Vieto? Gostariam de Adrian Martinez no time do Botafogo? Vocês acham que encaixaria com esse time do Botafogo? Eu acho que é completamente fora do perfil da SAF, né? São jogadores 30 a mais em relação à idade, são jogadores sem potencial de revenda, portanto, completamente fora aí do que o Botafogo busca no mercado. Olhando de novo aqui do ponto de vista do Botafogo e toda essa bagunça que está o planejamento do Glorioso, essa questão do treinador, para mim está cada vez mais claro que o Caçapa vai acabar ficando para ser o técnico do segundo jogo. Não seria assim se tivesse dado tudo certo com o Vasco Matos, mas infelizmente acabou não dando, né? Teve muito da questão lá do Botafogo não ver também a licença, e o Botafogo achar que o Vasco Matos é que tinha que ter informado, uma bagunça danada, generalizada, mas o André Rizek já deixou bem claro que a questão da licença, no final do dia, não era determinante. O Botafogo poderia até pagar um valor para uma licença provisória, coisas do tipo, né? O auxiliar pode também assinar a súmula do jogo, enfim, tem muita coisa, tinha muita solução ali. O Botafogo acabou deixando escapar o Vasco Matos. Como eu te disse no começo do vídeo, eu acho que há males que vêm para o bem. Tomara que a gente termine com um treinador que nos surpreenda positivamente, e com isso a gente acabe entendendo, que foi até bom não ter fechado com o Vasco Matos. Quem está dizendo que o Pedro Martins vai ser
treinador do Botafogo, pelo menos está negociando com o Botafogo, é a RT Esportes. E o Felipe Neto, cara, tem aí desmentido setoristas e tem desmentido também diversas páginas que trazem notícias e apurações sobre o Botafogo. E agora a vítima do Felipe Neto da vez foi a RT Esportes. Acho complicado, assim, dizer que ou, né, ficar invalidando a apuração alheia, dizendo que tudo é mentira, né? Porque, cara, assim, eu vou deixar uma reflexão para vocês. Né? O Felipe Neto vem e diz que é mentira. Não necessariamente é mentira. Quem que o Felipe Neto consultou para saber que é mentira? Né? O próprio Botafogo, provavelmente, já que ele tem muita influência dentro do clube. Aí ele vai lá, liga pro Tairo Arruda e fala, e aí, Tairo? Aí o Tairo fala, não tem nada disso. Mas, na verdade, pode ter. O Tairo só não quer revelar. É uma possibilidade. Ou pode ser até interesse do Botafogo. Né? O próprio Tairo pedindo, porra, Felipe, tá uma loucura esse negócio aí, solta aí que é mentira. A gente está até negociando aqui, mas solta aí que é mentira. Não acredito que o Felipe cumpriria esse papel. Genuinamente não acredito que ele faria isso. Mas, seja como for, são possibilidades que ficam aí sobre a mesa. Bom, Pedro Martins, o que eu vou falar sobre isso? Nada. Né? Essa notícia está desmentida. É um técnico que apareceu aí em diversas janelas, e eu acho que é muito óbvio que quem, né, tipo, tá precisando de uma notícia busca aqueles nomes que no passado, daqui a pouco vai vir alguém falar em Carvalhal, tudo em busca de clique. Você sabe que eu não faço isso, então eu venho aqui repercutir muitas das notícias que são bem apuradas e tem chamado a atenção, claro, o Felipe Neto desmentindo esses setoristas e essas páginas na internet. Tomara que ele continue fazendo isso. Ele é um cara que detém bastante informação. E se de fato a informação que ele detém ali é quente, como eu acredito que seja, enfim, tá feito. Beleza? Vamos torcer aí para o Fogão poder ganhar do Racing mais tarde. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!